Olá, eu sou o Janilson e esse é o canal Astro HD. Falando nesse vídeo sobre mais um assunto que também divide um pouco opiniões entre os astrólogos. Bom, vamos falar da mecânica do mapa astral. O mapa astral é feito com base no céu ao redor do ponto ao qual ele se refere. Ou seja, se é o mapa de uma pessoa, ele vai ser centrado aonde aquela pessoa se encontra. Do mesmo jeito que se for o mapa de um evento, ele vai ser feito centrado naquele evento, e assim sobre qualquer assunto que ele se referir. Como nossos mapas astrais são feitos geralmente para algo localizado no planeta Terra, os planetas e seus movimentos são considerados também a partir do ponto de observação do planeta Terra. Não seria claro que seja um mapa para algo que seja em outro planeta. Nesse caso, vai considerar o movimento a partir da observação desse planeta. Dessa forma, como sabemos que os planetas não circulam em torno da Terra, e sim do Sol, o seu movimento aparente se torna irregular, fazendo com que os planetas às vezes estejam seguindo em um sentido e em um outro momento estejam no sentido oposto. Sentido oposto esse que chamamos de retrogradação. A retrogradação dos planetas internos, que são os planetas que estão mais próximos do Sol do que a Terra, acontece quando eles estão do lado oposto ao Sol. Ou seja, o Sol está no centro, o planeta está de um lado e a Terra do outro lado do Sol. Enquanto que os planetas externos vão estar retrógrados do ponto de vista da Terra quando eles estiverem opostos ao Sol. Ou seja, Sol, Terra, depois o planeta externo. Os planetas passam em média aproximadamente 20% da sua evolução em movimento retrógrado. Dado isso, é levado em consideração que esse tipo de movimento retrógrado teria um efeito diferente, apesar dele não ser considerado por todos os astrólogos, principalmente os da astrologia védica. Em sua maioria não costumam considerar a retrogradação, tratam como de qualquer forma, seja direto ou retrógrado. E mesmo os astrólogos que consideram o movimento de retrogradação, há uma divergência sobre a sua funcionalidade. Um outro detalhe, ainda menos considerado, é sobre a velocidade que o planeta se encontra. Além do planeta estar direto enquanto ele segue no sentido padrão, que no caso do mapa astral seria o sentido anti-horário, que é o mesmo sentido dos signos, da sequência dos signos, também o movimento retrógrado, que fica sendo o movimento no sentido horário, no sentido contrário aos signos. Também há ainda a consideração de diferenças dependendo da velocidade. Teria o movimento direto, o movimento retrógrado e também o movimento retrógrado estacionário, que é quando o planeta está mais lento, terminando a sua retrogradação e prestes a iniciar o seu movimento direto, assim como também quando ele acaba de entrar em retrogradação. Ele também ainda não tomou velocidade e se encontra em movimento retrógrado estacionário. Outro movimento ainda menos considerado é o movimento estacionário direto. Esse até mesmo mal se fala sobre ele. E também acontece da mesma forma. Ele acontece quando o astro acabou de entrar em movimento direto, ainda não tomou velocidade, ou quando ele está diminuindo sua velocidade prestes a entrar novamente em retrogradação. Dessa forma, o movimento resultante fica sendo movimento direto, seguido pelo movimento direto estacionário. Após isso, o planeta entra em movimento retrógrado estacionário, movimento retrógrado em velocidade normal, e no final dessa parte do ciclo, ele começa a perder velocidade, voltando para retrógrado estacionário, entrando em movimento direto estacionário, e a seguir voltando para seu movimento direto. O movimento estacionário leva pouco tempo, por exemplo, a Vênus, que passa aproximadamente 40 dias em retrogradação, ela passa um pouco menos de 2 dias em movimento estacionário. Ou seja, menos de 1 dia em movimento estacionário direto e menos de 1 dia em movimento estacionário retrógrado. Falarei aqui dos conceitos mais comumente utilizados. Como eu disse anteriormente, esses conceitos não são de aplicação unânime, o que significa que alguns astrólogos utilizam alguns deles, outros utilizam outros, e tem até quem não utiliza nenhum desses. Como se a velocidade e o sentido do movimento não fizesse diferença.
Vou começar pela astrologia védica, que nesse sentido é bem mais simples. Como eu já mencionei antes, a maioria dos astrólogos védicos não utilizam o sistema de retrogradação. Para eles não faz diferença se o planeta está direto, retrógrado ou estacionário, de qualquer forma que seja. Para os que utilizam, a mudança mais comum é que quando um planeta está de alguma forma criando uma influência benéfica, mas está retrógrado, ele passa a ser maléfico. E o contrário também acontece. Quando um planeta traz uma influência ruim, ele passa a trazer uma influência positiva, caso esteja retrógrado. Sempre passando a influência que ele traz para uma forma invertida. Uma outra forma de considerá-los, que é provavelmente a mais comum, é que um planeta em retrogradação diminuiria sua força, a influência dele seria reduzida. Como, por exemplo, o Mercúrio, se ele estivesse retrógrado, a pessoa teria maior dificuldade em comunicação. Quanto à velocidade de movimento, quando o planeta se encontra estacionário, o mais comum a se considerar é que ele aumentasse a força dele, a força que ele já contém, o que ele já estaria fazendo. Algumas pessoas também consideram que um planeta em retrogradação passaria a influir na casa anterior a que ele se encontra, não deixando de influir, é claro, na casa onde ele realmente está. Ele influiria na casa onde ele está, por exemplo, um planeta que está na casa 1 e retrógrado, ele vai ter a sua influência na casa 1 e na casa 12. Quando a retrogradação trata de um planeta em trânsito, o assunto tratado por aquele planeta torna-se mais difícil de ser bem trabalhado. Ou também tende a retroceder de alguma forma, ou trazer algo que já faz parte do passado. É claro que esse algo vai depender intrinsecamente do assunto tratado pelo planeta que está retrógrado em trânsito. E em se falar de trânsito, deixo aqui também a playlist onde eu falo sobre os planetas, para quem ainda não viu e possa encontrar qual assunto cada planeta trata. Ao aplicar alterações na análise de um planeta em diferentes sentidos de movimento e em diferentes velocidades, é interessante observar também qual planeta e qual a influência que ele está causando. Assim como um tipo de movimento mais dinâmico causaria, no caso do movimento em velocidade normal, e um movimento mais comedido alteraria na energia desse planeta. Encerramos então esse vídeo sobre a velocidade dos planetas. Um grande abraço e até o próximo.